Lemos assim a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 3, verso de número 29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Quem aqui é de Cristo? Amém? Então eu vou falar nessa noite a pessoas que são de Cristo e, consequentemente, descendentes de Abraão. Você já tinha parado para pensar que você é descendente de Abraão? Nessa noite você vai aprender um pouco por quê e que heranças são essas que nós temos. Essa é uma mensagem que vai falar a respeito de fé, é uma pregação de fé. E a sua fé vai ser fortalecida nessa noite, amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós lemos apenas um único versículo, mas eu vou falar algumas coisas que dizem respeito a todo o capítulo 3. Esse versículo faz parte de toda uma linha de raciocínio. Então eu quero que você leia esse capítulo depois em casa. Se essa mensagem realmente pegar você, eu quero que você mergulhe mais nela, lendo não só esse texto todo, mas um outro que nós vamos ler um pouco mais para frente, no decorrer da mensagem, para que você entenda bem o todo do significado dessa mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Esse texto faz parte de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia. E essa igreja ela estava passando por um problema muito específico, que era o seguinte: os irmãos dessa igreja estavam sendo influenciados por um grupo de cristãos, que se dizia cristão, mas queria obrigar as outras pessoas a seguirem os costumes e leis do judaísmo antigo. Então eram judeus que tinham se convertido a Cristo, que diziam que tinham crido em Cristo, mas queriam agora que as outras pessoas que não eram do judaísmo e que criam em Jesus vivessem seguindo aquele monte de regrinha do Antigo Testamento. Que o Novo Testamento vai dizer para a gente que isso não é para a gente, que eram apenas sombras de coisas que iriam acontecer. Agora estava acontecendo uma pressão dentro da igreja, para que as pessoas vivessem novamente debaixo das antigas leis. E meus irmãos, vocês sabiam que até hoje tem igreja que faz isso? Até hoje existem igrejas grandes inclusive, que querem obrigar o povo a viver debaixo das antigas leis do Antigo Testamento. E existem igrejas que fazem algo semelhante. Não obrigam as pessoas a seguirem as leis do Antigo Testamento, mas acabam inventando outras leis, muitas vezes sem relação nenhuma com a Bíblia, para que o povo viva seguindo pequenos detalhes e ordenanças do que pode e o que não pode. E era mais ou menos esse contexto, meus irmãos, que os irmãos ali estavam vivendo. E o apóstolo Paulo começa a meio que subir o tom com eles. Fica bravo. A gente percebe na escrita dele, não dá para ouvir a voz do apóstolo Paulo, mas pela maneira como ele escreve, a gente percebe como ele está um pouco revoltado com aquelas coisas. E ele vira e fala assim: meus irmãos, vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé ou por ficar seguindo as obras da lei? E aí ele insiste e fala com eles: foi concedido o Espírito Santo a vocês, e os milagres acontecem no meio de vocês, por conta da pregação da fé, ou por conta da observância dessas leis. E eu acho legal, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fala duas coisas que são presentes em qualquer igreja saudável. Eram coisas que aconteciam na igreja da Galácia, e de repente ela estava se desvirtuando. Então era uma igreja boa, eles tinham recebido o Espírito Santo, e aconteciam milagres no meio do povo. E são duas coisas, como eu disse para vocês, que precisa acontecer em toda a igreja. O derramar do Espírito Santo é um exemplo disso. Pela pregação da fé você recebe Jesus, e o Espírito Santo vem morar em você. E a sua vida, como alguém que pertence a Jesus, é uma vida de alguém que continua recebendo o Espírito Santo. Você continua buscando o Espírito Santo ao ponto de mergulhar no Espírito Santo, a ponto de transbordar do Espírito Santo. E tudo isso acontece pela pregação
da fé. E aí o apóstolo Paulo fala a respeito de milagres. Quem aqui já viu ou experimentou um milagre do Senhor? Levanta a mão. Se tiver algum ateu aqui no nosso meio, você veio num lugar horrível para você continuar ateu. A gente vê coisas muito loucas aqui no nosso dia a dia, sabe? E às vezes acontece mais coisa do que espaço na programação para a gente contar o que aconteceu. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, uma irmã fez contato comigo e contou: pastor, lembra daquele dia das mulheres, Dia Internacional das Mulheres, que você chamou todo mundo lá e falou para a gente escolher algo que orar? Pois é, aconteceu, e contou o que Deus tinha feito. E essas coisas vão acontecendo, porque fazem parte, meus irmãos, do dia a dia, da vida da gente. E da onde vêm essas coisas, meus irmãos? A pregação da fé é que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente. E no meio desse raciocínio, quando ele está falando a respeito da importância da fé na vida da gente, que nós vivemos é pela fé, que nós somos mesmo salvos pela fé, ele resolve falar a respeito de Abraão, para fazer com que a gente entenda a nossa raiz de fé. E ele vai começar a falar a respeito da vida desse personagem bíblico, tão importante para nós, que é Abraão. E ele fala algo muito interessante, exatamente nesse capítulo que nós lemos o final dele. Ele diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Você já parou para pensar como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? De vez em quando alguém me pergunta algo assim, eu vejo pessoas se questionando. Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Como é que as pessoas diante de Cristo podiam ser salvas? Podiam, como hoje a gente ouve a mensagem da pregação, a gente crê e a gente é salvo pela fé. Mas e antes? Como é que isso funcionava? Quem já se perguntou a respeito disso? Pois é, meus irmãos, eu preciso dizer para vocês que antes de Cristo, as pessoas também eram salvas pela fé. Mas Jesus não tinha morrido ainda, irmãos. O Cordeiro, que é Jesus, está morto desde a fundação do mundo. Deus que está fora do tempo, acima do tempo, Ele declara isso para a gente. E as pessoas podiam crer na promessa e viver pela fé. E Abraão recebeu uma promessa de Deus. E o texto vai dizer para a gente que ele creu naquela palavra. Ele é chamado de o pai da fé. E essa fé que nós temos no nosso Messias, em Jesus, é dito nesse texto, lendo você vai ver isso bem detalhadamente. É algo que foi pré-anunciado a Abraão. Deus disse para Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. E o apóstolo Paulo vai explicar como que os povos da terra são abençoados, são benditos, por causa de Abraão, porque de Abraão veio o descendente, que iria abençoar todos os povos da terra. E esse descendente não é simplesmente o filho da promessa, não é o filho que Abraão viu, o Isaque. O descendente, segundo o texto, é o próprio Jesus. Em Jesus, todos os povos da terra vão ser abençoados. Essa é a promessa, é nisso que Abraão creu, meus irmãos. E aí nós chegamos no versículo que nós lemos. Em Cristo, todos vocês que são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Quando eu era criança, existia uma música que se cantava nas igrejas evangélicas, depois até um padre regravou, que era assim: Pai Abraão tem muitos filhos, quantos filhos ele tem? Eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Vocês estão velhos, hein? Brincadeira, hein? Eu vou falar agora para descendentes de Abraão. O que isso quer dizer? A fé que nós carregamos, meus irmãos, é uma fé que é a mesma que Abraão creu.
E nessa noite, eu quero que a gente olhe para essa fé. A gente já aprendeu que essa fé é capaz de fazer com que a gente receba o Espírito do próprio Deus. Que essa fé é capaz de fazer com que a gente realize milagres aqui nessa terra. E nós temos, como eu disse, experimentado milagres pela fé. Mas eu quero mostrar para vocês algo muito simples. E que essa fé é algo simples e acessível a todos nós. Deixa eu perguntar algo para você que conhece Bíblia. Quais são os milagres que Abraão realizou? Você se lembra de Abraão, por exemplo, ter orado e descido fogo do céu? Eu me lembro dele ter tentado até impedir um momento que isso aconteceu. Você se lembra de Abraão ter orado e um morto ter ressuscitado? Na verdade, quando eu olho para a história de Abraão, eu vejo ele mais como alguém que recebeu um milagre do que alguém que operou um milagre. E eu creio, meus irmãos, que nós, como descendência de Abraão e herdeiros das promessas, nós temos algo de muito simples para aprender com o aspecto da fé que Abraão experimentou na sua vida. E é algo assim que realmente pode ser transformador para muitos de vocês. Existe um texto da Bíblia que vai detalhar um pouco essa fé de Abraão, e eu queria que você abrisse, que está lá em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso número 8. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Hebreus 8, 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na tenda da promessa, na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém. Irmãos, o texto de Hebreus 11 é um texto que vai destacar grandes homens de fé do Antigo Testamento. Vai falar de pessoas que realizaram grandes atos de fé. E ele dá um destaque à pessoa de Abraão. E você percebeu qual foi o grande ato de fé de Abraão? Ele creu e obedeceu. Então presta atenção numa coisa. Você precisa ter uma fé de alguém que crê e obedece. As pessoas às vezes acham que crer é só saber que determinada coisa é real, e não é assim. As pessoas que conviviam com Jesus, muitas delas sabiam que ele era o próprio Filho de Deus. Eles não tinham dúvida, eles não eram ateus. Mas mesmo assim, eles não creram para obedecer. O texto lá de Gálatas 3, aquele capítulo que eu estava falando para vocês, diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Deixa eu explicar que expressão estranha é essa. Quer dizer que Abraão, injusto, se tornou justo pela fé. Igualzinho acontece com as pessoas até hoje que creem em Jesus, nesse mesmo evangelho. A gente que não merece ser salvo é tornado justo por meio da fé. Então presta atenção, a fé que nós somos herdeiros, a nossa fé em Jesus, é uma fé que precisa nos levar a obedecer. Abraão creu e obedeceu. Você que já recebeu Jesus como Salvador, isso lhe soa familiar. Um certo dia, alguém pregou o Evangelho para você. E você simplesmente creu. Abraão não viu milagre nenhum para crer. Nem sabia para onde estava indo. E de repente, simplesmente por ouvir aquela palavra,
ele creu e foi, sem saber para onde estava indo. Ele resolveu ir. E assim aconteceu comigo e com você, que um dia recebeu Jesus como Salvador. A gente ouviu uma palavra, a gente creu que Deus estava falando com a gente acreditou realmente que Deus estava nos chamando, e o que nós fizemos? Nós atendemos ao chamado de Deus. E muitos de vocês fizeram isso contra tudo e contra todos. A família não queria que vocês se tornassem crentes. Os amigos iriam voltar as costas para vocês. Pessoas iriam debochar de vocês, porque vocês estavam tomando aquela decisão, e mesmo assim vocês fizeram, porque vocês creram e obedeceram. A nossa vida no Evangelho, ela começa assim, nessa fé simples. Você crê e crê o suficiente para obedecer, para dar um passo. E daí para frente, meus irmãos, a nossa vida é basicamente isso. Porque durante todo o tempo da nossa vida, Ele vai nos falando um passo de cada vez, cada nova ação que Ele quer desenvolver em nós. E a gente vai crendo e a gente vai obedecendo. E a gente tinha uma vida de um jeito, e Deus vira e fala: agora a sua vida não vai ser desse jeito, vai ser nessa direção. E você abre mão de pecado, e você abre mão de coisas que você gostava de fazer, e você abre mão às vezes até de coisas que não eram erradas, mas simplesmente porque Deus te deu uma direção. A partir de agora, você crê e você obedece. E como eu costumo dizer aqui em muitas mensagens, no momento que você tem Jesus como Senhor da sua vida, você não se manda mais, você não é mais dono do seu próprio nariz. Isso para alguns pode parecer uma tirania, isso para alguns pode parecer algo ruim, mas não é. A gente se entrega por vontade, porque a gente sabe que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E Deus sabe o que é melhor para a gente, então se Ele falar pula da ponte, a gente pula, porque Ele sabe o que Ele está dizendo. De repente a ponte vai explodir, e você não sabe disso. Então, da mesma maneira que Abraão ia às cegas, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu vou. É assim que precisa ser a vida de cada um de nós. Ontem nós estávamos aqui o dia inteiro aprendendo sobre missões transculturais, missões para outras culturas que não a nossa. E ouvimos histórias horrorosas, meus irmãos, ao mesmo tempo emocionantes, sabe? De uma amiga nossa que simplesmente foi. E alguns de vocês vão para outras nações. Mas por que vocês vão? Fazer turismo? Não. É possível que alguns de vocês vão morrer por Jesus. Ter essa honra, né, irmã? Essa alegria de poder um dia morrer por Jesus. Eu não quero morrer em acidente de carro, não, meus irmãos. Quero morrer fazendo aquilo que realmente importa, sabe? Levando gente para o céu comigo. A gente vai por obediência. E todo aquele que é nascido de novo precisa ter essa fé simples, sabe? Você pode nunca ter realizado um milagre na sua vida. Você obedece quando Deus fala com você? O texto detalha mais algumas coisas muito fortes a respeito da fé de Abraão. Além dele ter crido e obedecido, quando chamado obedeceu, diz assim: a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós chegamos agora na parte, para mim, mais importante dessa mensagem. Uma fé para morar em tendas. Eu quero falar para vocês sobre a fé do peregrino. Irmãos, Abraão recebeu algumas promessas. Ele recebeu, por exemplo, a promessa de que teria um filho. E ele teve esse filho. Ele recebeu a promessa de que ele ia para uma terra prometida. Vai para a terra que eu vou te dar, vou fazer de você uma grande nação. Mas ele já estava naquela terra.
Ele chegou naquela terra, e aí? Eu cheguei na terra que eu vou morar, o que eu vou fazer? Vou cavar uns alicerces e eu vou construir uma casa. Não. O texto diz para a gente que Abraão passou a vida inteira morando em tendas. Mesmo estando na terra prometida para ele. Ele se sentia como peregrino. Algo dentro dele fez com que aquele homem passasse a vida inteira como peregrino. Essa é a fé dos cristãos. Essa é a fé que, se você ainda não recebeu, eu quero ativá-la em você nessa noite. Porque, meus irmãos, o entendimento que Abraão tinha é que a grande promessa de Deus não tem a ver com o filho da promessa simplesmente. Tanto é que o texto vai dizer que o filho dele morou com ele em tenda, né? A promessa dele não era o chão, a terra que ele estava pisando. A promessa dele não era simplesmente a grande nação que viria. A promessa dele era uma cidade edificada pelo próprio Deus. Ele entendeu, meus irmãos, que ele não era dessa terra. E quando você continua lendo o texto, mais para baixo aqui de Hebreus 11, vai dizer especificamente que Abraão, ele morreu na fé, sem ver, sem na verdade desfrutar da promessa, sem tendo alcançado, apenas visualizando de longe. Enquanto ele estava nessa terra, ele sabia que ainda não tinha conquistado a promessa, porque a promessa estava para além dessa vida. E o fato desse homem viver em tendas, meus irmãos, isso é muito forte, porque tenda fala para a gente muitas coisas. A tenda é uma habitação que não é permanente, é uma casa que você desmonta e monta. Tenda fala para a gente de uma vida em movimento constante. Eu não tenho uma habitação definitiva aqui nessa terra, ainda que eu seja o dono desse pedaço de chão. A fé do peregrino, meus irmãos, é uma fé de alguém que sabe que sempre vai seguir adiante. É uma fé de alguém que sabe que não vai parar a vida dele ali naquele ponto, que sempre vai continuar seguindo por onde Deus mandar. É uma fé que sabe que não pertence àquele lugar. Meus irmãos, a fé do peregrino é algo muito forte para trazer cura sobre a nossa geração. Porque tem muito crente doente. E a raiz da sua doença emocional está numa qualidade ruim da sua fé, ou no entendimento ruim da sua fé, porque a sua fé está focada para coisas dessa terra. Está focado em simplesmente conquistas para essa terra. Aí, irmãos, não tem problema você ter conquistas para essa terra, mas eu quero que você entenda, tem uma promessa sobre a sua vida que Jesus disse, que muitos de vocês não querem dizer amém. Ele disse assim, que as riquezas dessa terra, os ladrões minam e roubam. Quem já foi roubado nessa terra? Tudo aqui é provisório, meus irmãos. Quando você começa a colocar ênfase demais, exageradamente, nas coisas que você está correndo atrás para essa terra, você vai ficar angustiado, você vai ficar doente, você vai ficar deprimido e vai chegar um momento em que você vai entender que nada disso faz sentido. E deixa eu te falar, não faz mesmo. Porque se tem uma coisa que não faz sentido é a vida nessa terra, com um monte de coisa errada que a gente vê acontecendo, tristeza sobre tristeza. Mas a boa notícia que você precisa ter como boa notícia é, você não é daqui não, meu filho. A sua casa é em outro lugar. A coisa de uns, talvez 15 anos atrás, eu ouvi um pastor contando a história de um casal de missionários que voltou para casa. E quando eles chegaram em casa, no navio ali no porto, na verdade, eles viram toda uma banda tocando, uma recepção, balões, tudo preparado para aquela recepção do retorno. Mas quando eles prestaram atenção, eles viram que não era para eles, era para alguém importante que estava chegando.
E quando eles desceram daquele navio, não tinha ninguém esperando por eles. Cansados, já em certa idade, foram para a casinha que tinham conseguido para eles. E o sentimento de frustração bateu forte no coração daquele missionário. E aí ele brigou, discutiu com a sua esposa e disse assim: é isso que a gente recebe quando a gente chega em casa? A gente passa a vida inteira lutando pelas coisas de Deus. E quando a gente finalmente chega em casa, é isso que a gente tem, não tinha nada, não tinha nem uma refeição pronta. E ele saiu de casa bravo, e falando assim: pergunta para Deus, se é isso que Ele tem para a gente, depois de uma vida inteira de serviço. E ele saiu, andou por horas, e naquele dia, ele voltou para casa, chegou, a mulher estava ali na cozinha, picando alguma coisa na pia, ainda tentando fazer alguma coisa para eles comerem. E aí ele virou para a mulher e falou assim: perguntou para Deus? É isso que Ele tem para a gente quando a gente chega em casa? E a mulher virou para ele e falou: perguntei sim. E o que Ele te respondeu? E a mulher respondeu: Ele falou que a gente não chegou em casa ainda. Fé do peregrino. Você não é daqui. Os apóstolos se entregaram para a morte, porque eles sabiam que eles não eram daqui. Jesus ressuscitou, gente. Deixa acontecer. O que é uma dificuldade nessa vida? O que é uma dor nessa vida? O que é um sonho que deu errado nessa vida? A gente não é daqui. Ter esse entendimento de que a sua vida precisa ser uma constante tenda, um constante movimento em obediência ao Senhor, vai trazer fé, vai trazer leveza para você, vai trazer saúde emocional para você. Pensem nas coisas que são do alto. Lembrem-se, alimente esse seu entendimento de que você não é daqui. E como sempre, é claro, embora eu esteja aqui falando para uma maioria de pessoas que já creram em Jesus, eu quero falar para você que ainda não tem essa fé. Que se morrer hoje não sabe se vai realmente para esse lugar que Abraão foi. Eu quero dizer para você que é simples demais. Não é por obedecer um monte de lei e um monte de regrinha de pode e não pode. É simplesmente pela fé. É só você crer. Quando Deus estabeleceu o critério para salvar os homens, Ele não fez assim: os ricos vão ser salvos, os bonitos vão ser salvos, os que têm mais força de vontade para vencer o pecado, esses vão ser salvos. Ele não disse nada disso. E se quer saber, e agora eu vou talvez contrariar um conceito importante que você carrega, Ele não disse: o que fizer muita boa ação, o que ajudar muita gente vai ser salvo. Ele não disse isso. Ele disse: o meu justo viverá pela fé. É a fé que salva você. É a fé que vai fazer com que você vença o pecado. E que fé é essa? A fé em Jesus. Porque Jesus não é uma imaginação, um amigo imaginário nosso. Ele é real, meus irmãos. E quando você começa a crer e obedecer, você vai se relacionando com Ele e a sua vida é transformada. E glória a Deus por isso. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. E eu quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. E você vai ter um tempo para você orar. Pela fé. Creia que alguém te escuta nesse momento, mesmo que você só ore em pensamento.
E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, esse é o momento de você se entregar para Ele. Mas se você já tem, presta atenção, você precisa dessa fé do peregrino. A fé para viver em tendas, uma vida que se desmonta e se remonta. Alguém pronto para caminhar debaixo de obediência, simplesmente porque crê. E eu quero que nesse momento você ore ao Senhor e converse a respeito da fé que você tem. Se você tem sido essa pessoa, você é herdeiro dessa fé, filho de Abraão, herdeiro dessa promessa. E eu quero convidar você a crescer nisso nessa noite. Pai, desperta a fé do teu povo, ativa nesse momento, ativa a fé de peregrino no coração de cada um. Todos aqueles que estão criando raízes demais nessa terra, sacode tudo agora, meu Pai. Mostra para eles que a nossa vida é em tendas. Traz de volta para a realidade, Senhor. Essa fé que Abraão creu e foi justificado, e foi usado, e foi bênção. Que essa fé seja despertada em cada um aqui nessa noite. Que todos esses irmãos e irmãs saiam daqui fortalecidos nessa fé. Vai conversando com Ele. Fala para Ele as angústias que tem pesado no seu coração, o que tem consumido os seus dias. Porque gosto, vagando em terra prometida. Eu já provei de tudo nesta vida, só falta ver Jesus descer. Muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Muitos confiam em seus carros,